Não existe ninguém neutro no mundo espiritual. Não existe ninguém neutro, ainda que algumas pessoas insistem em dizer que não existe céus, nem inferno, nem alma, nem condenação após a morte. Essas pessoas não são neutras, até mesmo porque cada ser humano possui uma alma imortal dentro de si que sobrevive à morte do corpo, para ser salva ou condenada. Existe um mundo espiritual, intangível, impalpável, imaterial, porém real. Porque o mundo material, ele foi criado a partir do mundo espiritual. É uma cópia do mundo espiritual. Em Hebreus capítulo 11, Paulo fala, o escritor aos Hebreus fala que as coisas visíveis que existem foram feitas a partir das invisíveis. Então é isso aí, mas não existe ninguém neutro nesse mundo. Ou a pessoa serve a Deus, ou ela serve ao maligno. Ou ela está do lado de Deus, ou ela está do lado do maligno. Ou ela está caminhando para os céus, ou está caminhando para o inferno. Ou ela faz a vontade de Deus ou faz a vontade do maligno. Mesmo quando as pessoas fazem as suas próprias vontades, elas estão fazendo a vontade do inimigo. Porque fazer a própria vontade é fazer a vontade do ego. Porque o nosso ego é a natureza carnal herdada de Adão, que por sua vez herdou do anjo mau, do anjo caído. Então, ou você ama a Deus acima de tudo, ou então você ama o maligno, consciente ou inconscientemente. Mas não existe ninguém neutro. Não tem como uma pessoa ser neutra no mundo espiritual. Mesmo as pessoas mais carnais do mundo não são neutras espiritualmente falando. Porque, aliás, a palavra carnalidade na Bíblia, diz respeito à natureza carnal pecaminosa herdada de Adão. E essa natureza carnal pecaminosa, ela é uma natureza espiritual herdada do anjo mau depois da queda. Quando Adão pecou, Adão caiu derrubando toda a raça humana. E desde então a natureza de todos os seres humanos foram afetadas por essa natureza carnal herdada de Adão. Mesmo o bebê no ventre, mesmo a criança recém-nascida, ela já nasce com essa natureza carnal. Ela só não pode ser condenada, uma criança, ainda na fase da sua infância, por conta da consciência espiritual que ela ainda não tem. Ela não tem uma consciência evoluída para discernir entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Por isso que ela não é condenada, mas quando ela atinge a fase que pode começar a discernir entre o bem e o mal, aí sim, ela pode ser condenada. Mas não existe ninguém neutro no mundo. Ou a pessoa, ela é uma pessoa que tem Deus na vida, ou ela tem o diabo na vida. Mas não existe ninguém neutro. Mesmo as pessoas que são cidadãs de bem, que cumpre à risca as leis deste mundo, os códigos de conduta, de educação humana, mesmo pessoas honestas do ponto de vista humano, mas se elas quebram os princípios divinos, violam as leis divinas, quando elas não obedecem à Bíblia, a bondade delas não pode salvá-las, a bondade delas não pode colocá-las do lado de Deus, porque elas quebraram e desobedecem os princípios divinos. Essas pessoas então não são neutras no mundo espiritual. O diabo está agindo na vida delas, mesmo que elas não tenham consciência disso. Mas elas, direta ou indiretamente, já estão sendo usadas pelo diabo e já estão do lado do diabo, porque não existe ninguém neutro nesse mundo. Esta é a verdade. Então, não existe. Não existe. Se bem que alguns queriam, que ficarem neutros, eu não quero opinar sobre religião, não quero falar sobre religião, não me envolvo nisso, eu não gosto de envolver nisso, mas já está envolvido.
As pessoas, querendo ou não, elas já estão envolvidas no mundo espiritual. Ou no mundo espiritual do bem, que é do lado de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, ou do lado do mal, que é o mundo espiritual do mal, que são os anjos caídos. Ainda que a pessoa não... Uma pessoa que não tem religião nenhuma, que não quer saber de religião, essa pessoa não é neutra. Porque o simples fato dela não querer ter responsabilidade com os princípios divinos, com a Bíblia Sagrada, e o simples fato dela não querer ter nenhum compromisso com a divindade, com Deus, é porque ela já está do lado do diabo. Aliás, o diabo usa essa ideia do ateísmo a favor dele. Ele quer colocar na mente das pessoas que o inferno não existe, que ele não existe, que demônios não existem, porque assim as pessoas caminham sem nenhum temor a Deus, a passos largos para o inferno. Porque muitas pessoas que são tidas como cidadãs de bem, elas só não cometem crimes conhecidos pelas leis humanas, como por exemplo matar, roubar, porque elas temem uma punição da lei humana. Não porque elas temem uma punição da lei divina, mas simplesmente porque elas sabem que, uma vez que cometem um crime aqui na Terra, existem leis humanas para punir quem pratica tal ato. Então é isso aí, pessoal. Mas não existe ninguém neutro. Fica você sabendo disto.